pessoal, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre segurança. E a gente conversa com a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado de São Paulo. Boa noite, doutora, bem-vinda. Boa noite, eu que agradeço. Vamos começar conversando um pouquinho sobre a situação da Polícia Civil no nosso estado e em todo o nosso país. Como é que você definiria o retrato da Polícia Civil? A Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é a polícia responsável pelas investigações, é a polícia de inteligência, a polícia judiciária, ela está passando por um processo de desmonte e sucateamento, e esse processo não é de agora. Há aproximadamente uns 20 ou 25 anos que esse processo está ocorrendo, ou seja, não há investimento na polícia que é responsável para dar uma resposta à persecução penal, uma resposta às investigações. É a única polícia competente constitucionalmente para as investigações após os fatos criminosos ocorrerem. Então não se está havendo investimento não só como material, como armas, equipamentos e também como contratação de policiais. Não se está investindo na Polícia Civil Judiciária no Estado de São Paulo. De todos esses pontos que você levantou, falta de material, falta de equipamento, falta de mão de obra, qual que a gente pode identificar como sendo o principal? Os três fatores, aliás, tem um outro fator também, que são os péssimos salários pagos. Apesar do Estado de São Paulo ser o estado com o maior PIB da federação, é o estado que pior paga ao delegado de polícia. O delegado de polícia no Estado de São Paulo é o que pior recebe no Brasil. Quer dizer, não tem atrativo nenhum, né? Exatamente. E não tem, essa carreira é uma carreira perigosa que requer 24 horas de atenção do policial. Aquele policial, quando ele para de exercer as suas atividades profissionais, ele tem a obrigação legal de continuar protegendo a sociedade. E mesmo assim, ele é muito mal remunerado aqui no Estado de São Paulo. Todos esses problemas, como falta de investimento em equipamentos, falta de contratações, péssimos salários, eles conglobam esse estado que hoje nós estamos vivenciando. E que se há uma vítima, a Polícia Civil do Estado de São Paulo é apenas uma vítima secundária, pois a vítima primária desse desmonte da segurança pública da Polícia Civil do Estado de São Paulo é a sociedade, que hoje nós podemos ver tranquilamente o aumento absurdo de crimes violentos, de crimes contra o patrimônio, como roubo, furto, latrocínio. Por exemplo, no interior, existe 257 municípios do Estado de São Paulo não têm delegado de polícia. E nós podemos perceber o aumento de explosão de caixas eletrônicas e também de tráfico de drogas, pois o trabalho ainda é muito bem feito, é muito bem feito, é um trabalho que nós podemos equiparar à Polícia Civil do Estado de São Paulo como a melhor polícia da América Latina, porém ela se dá graças ao heroísmo, comprometimento e muito amor daquele policial que trabalha nessas condições adversas para proteger a sociedade. Você falou que tem algumas cidades que elas não possuem o seu delegado. E existe alguns delegados que precisam atender mais de uma delegacia, é isso? Isso é uma realidade, é uma triste realidade. A situação em decorrência desse déficit, não só de delegados de polícia, mas de investigadores, de escrivães, de peritos, papiloscopistas, médicos legistas. O que ocorre? Aquele policial, ele, além da sua escala normal de trabalho, a que ele está submetido, ele deve necessariamente também ocupar a escala de outras escalas, pois há uma falta de policiais obrigando a escalas desumanas. Por exemplo, o policial, muitas vezes no interior, é uma realidade, além da sua escala, ele fica 24 horas de sobreaviso, ininterruptamente, o mês inteiro, o ano todo. Quer dizer, não descansa, não desliga, Perfeito. Normas internacionais do direito do trabalho são desrespeitadas frontalmente, ou seja, o policial civil não tem direito ao descanso.
Quer dizer, e além dessas normas, né, doutora, saiu recentemente que o STF determinou que a polícia não poderia fazer greve. Quer dizer, a gente tira, além de tirar o descanso do trabalhador, a gente também tira o direito dele de fazer greve? Essa decisão do STF é uma decisão que deve ser cumprida, afinal veio do Supremo Tribunal Federal, uma decisão judicial. Porém, o Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo entende que é um retrocesso aqueles direitos que vieram da evolução histórica dos direitos dos trabalhadores que foram adquiridos. Houve uma supressão de um direito que foi adquirido ao longo da história. O policial civil ele não pode ser comparado ao policial militar, até porque o policial militar ele está submetido a um sistema de hierarquia e subordinação ao superior hierárquico, sem questionar as ordens que demandam, além do que eles são, a polícia militar é uma polícia ostensiva, preventiva, é uma polícia de governo. A polícia civil, fazendo paralelo, ela também, ela é uma polícia investigativa, aquela que protege a sociedade dentro do Estado Democrático de Direito e é um servidor público. Então, como um servidor público e como um trabalhador, foi retirado o direito à greve. Agora, há uma grande diferença. O direito à greve e o exercício do direito da greve. Sabemos que a greve é a última é a última escala de diversas negociações mal sucedidas. Então, nós não podemos confundir o direito à greve do exercício do direito à greve, pois o direito à greve deixa que a outra parte que o trabalhador ou o servidor irá negociar também sabendo que alguma situação pode chegar até ao extremo que é uma greve. Agora, retirar um direito adquirido é um retrocesso aos direitos fundamentais. E esse é um dos tópicos que vocês continuam conversando e debatendo dentro do sindicato? Não, houve a decisão no STF, agora os meios adequados para discussão somente nos órgãos internacionais. Agora, voltando à questão da quantidade de mão de obra que seria necessária para se acabar com essa sensação que hoje a gente percebe, a gente comentou que a sociedade ela vive uma sensação de impunidade, de insegurança, na verdade, né? Não impunidade, de insegurança, até por conta dessa quantidade de crimes que estão sendo feitos ultimamente. Como é possível trazer de volta uma sensação de segurança para a população nesse momento em que o nosso país está vivendo? Eu não digo trazer uma sensação de segurança, trazer a segurança. É latente, é urgente que tenha uma vontade, que crie-se, se não existe essa vontade política, pois é claro que não está havendo essa vontade política em investir na segurança pública, é urgente que essa vontade exista, surja, pois há a necessidade de se investir na segurança pública, de dar instrumentos necessários para que a criminalidade crescente seja coibida e impedida. Então, há essa necessidade. Por exemplo, só para te dar um exemplo, o quadro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ele foi idealizado em 1994. Pode continuar. Hoje estamos em 2017, com aumento populacional de quase 11 milhões de habitantes, permanecemos com aquele quadro que foi idealizado em 1994 como agravante. Temos ainda um déficit de quase 9 mil policiais. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre esse projeto e o que está acontecendo com a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é segurança e a gente conversa com a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado de São Paulo. Doutora, a gente estava finalizando o primeiro bloco falando sobre a questão da demanda, né, da quantidade de policiais. Eu gostaria que a gente desse continuidade nesse assunto. Como eu estava falando, a Polícia Civil tem o quadro idealizado em 1994. Hoje, estamos em 2017. Com um aumento populacional de quase 11 milhões de habitantes, não só este quadro não acompanhou o aumento populacional,
como hoje apresentam um déficit de quase 9 mil policiais. Então, é uma situação bem absurda. comparar com a população, com o crescimento demográfico. E estamos fazendo esse comparativo se tivéssemos uma população de 1994. Quer dizer, então hoje a situação ela é muito pior. Muito pior. E o que nós estamos querendo como providências do governo do Estado de São Paulo é que, no mínimo, supra esse déficit. Que, no mínimo, este déficit seja superado. Agora, nessa semana mesmo, o governador Geraldo Alckmin, ele nomeou mais de mil concursados, não é isso? 1.118. Exatamente. Foi anunciada a nomeação, o governador anunciou a nomeação de 1.118 policiais que foram aprovados no concurso datado em 2013. Ou seja, o último concurso para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, de diversas carreiras, como delegado, investigador, escrivão, médico, legista, papiloscopista, data-se de 2013. Ele nomeou 1.118, não nomeou todos os aprovados, ainda existem candidatos que passaram no concurso em 2013 e ainda estão aguardando a sua nomeação. É claro que o fato do governador ter nomeado estes policiais que foram aprovados no concurso de 2013 é valoroso, pois essas pessoas estão há muito tempo esperando a sua nomeação. Mas é prematuro afirmarmos que resolveria... Que vai dar um alívio, exatamente, que resolveria o déficit dos servidores. É prematuro e não podemos afirmar, pois este ano... se houve essa nomeação de 1.118 policiais, este ano temos o pedido voluntário de 1.302 pedidos voluntários de aposentadorias de policiais civis. Quer dizer, então até para o nosso telespectador não ficar tão feliz, né, com essa nomeação de 1.118, a gente tem nessa conta rápida aí 184 cargos a menos do que se teria hoje, se todos esses fossem aposentados agora. Não, já são pedidos de aposentadoria. Continuamos no negativo. Aliás, acrescentamos um déficit ainda naquele quadro que eu retratei de quase 9 mil policiais. Agora, doutora, esse número de 1.118, uma pequena parte dele vem aqui para a Baixada Santista, é isso? Aproximadamente 13 policiais, entre escrivães e investigadores. Isso é o suficiente? Ou a gente fica nessa mesma situação do Estado? Como eu disse, é prematuro afirmarmos que isso resolveria o problema, até porque continuamos no negativo. Essas nomeações, elas são inferiores ao número de pedidos de aposentadorias voluntárias e não suprem de forma alguma o déficit de quase 9 mil policiais no estado de São Paulo. Agora, além disso, essa nomeação, ela ocorreu agora. Agora, para esse policial estar efetivamente trabalhando nas ruas, na investigação, ele passa ainda por um curso, existe um período de preparo. Existe. Aproximadamente de 4 a 5 meses, o curso na academia, na escola, na Academia de Polícia Civil do estado de São Paulo, para a formação dos novos policiais civis de diversas carreiras. Quer dizer, a grosso modo, então, essa notícia, a gente vai ver ela sendo concretizada em meio ano. Até um pouquinho mais, porque a nomeação tem que se cumprir a posse, depois da nomeação, o prazo mínimo é de 15 dias para que haja posse, tem a entrega dos documentos, etc., então um pouquinho mais. Agora, por tudo isso, doutora, o sindicato está fazendo uma petição pública, é isso, de alerta à sociedade? Exato. Para que haja a consciência e a vontade política e até um choque de gestão para o alerta e a atenção na segurança pública, na polícia judiciária e para que haja porque é uma obrigatoriedade investir em segurança, saúde e educação. Não é uma faculdade. Há essa obrigatoriedade daquele que está na gestão do governo do Estado de São Paulo, que cumpra o seu papel como gestor e investir na segurança, educação e saúde. E estamos conseguindo constatar claramente que não há esse investimento. E mais, um governo que anuncia um superávit de quase 1,5 bilhão, alegar que não há orçamento suficiente para investir na Polícia Civil,
no mínimo, curioso. Até porque sabemos que a lei de improbidade administrativa, ela diz que é crime você prever um orçamento e gastar além daquele orçamento, além do que foi previsto. Da mesma forma, é crime você prever um orçamento e gastar a quem? Pois o governo não é uma empresa privada para lucrar. Ele tem que gerir, a gestão deve ser de acordo com a demanda, com a necessidade. Então, se há um superávit de aproximadamente 1,5 bilhão, qual a explicação de que não haja o investimento na polícia judiciária? Agora, voltando àquela questão da aposentadoria, a gente falou em números, 1.302 pedidos de aposentadoria. Com essa bagunça que dá para a gente chamar, né, que é essa questão toda da Previdência que está acontecendo, o pedido de aposentadoria de quem pode está correndo. Eu vou falar além, não é bagunça, é uma deformidade. Essa reforma da Previdência, na realidade, é uma deformidade da Previdência. A Seguridade Social, ela não é alimentada somente pela Previdência. E sabemos claramente que há um superávit na Previdência, daquela dos servidores públicos. O rombo da Seguridade Social também vem, e principalmente, da dívida de quase 500 bilhões dos bancos na Seguridade Social. E colocar essa conta desse déficit da Seguridade nos servidores que estão ali, no mínimo, é irresponsável. E na categoria de policiais civis, o que nós estamos continuamente num trabalho de corpo a corpo em Brasília, com as entidades representativas também de policiais, é que no mínimo tenhamos o mesmo tratamento que foi dado aos militares, policiais militares e bombeiros. Ou seja, que sejamos retirados da PEC com uma proposta de uma lei complementar federal que dite as normas gerais de previdência. Agora, essa semana, dia 19, o relator, ele anunciou uma nova modificação na PEC. Ainda não está satisfatório e continuaremos com esse trabalho de conscientização com os parlamentares, com os deputados federais. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é segurança e a gente conversa com a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado de São Paulo. Bom, doutora, a gente está falando basicamente do sucateamento que acontece em toda a Polícia Civil do Estado de São Paulo e também a gente tem esse mesmo retrato, acho que pelo Brasil inteiro de uma forma geral, né? Agora, o sindicato, ele tem feito um balanço nas delegacias do Estado? Exatamente. Nós assumimos a gestão dia 2 de dezembro. E após assumirmos essa gestão, iniciamos um trabalho a campo. Estamos percorrendo, agora estamos concluindo as 70 seccionais do estado inteiro, do estado de São Paulo, para, em loco, constatarmos essa situação de desmonte e sucateamento da Polícia Civil do estado de São Paulo. E após essas visitas, nós iremos apresentar relatórios para que o governador do estado de São Paulo tome providências e soluções. Quer dizer, com dados concretos. Com dados concretos, né? Exato. Agora, doutora, como é que a senhora vê a inserção da mulher na Polícia Civil, né? A gente está falando com uma presidente do sindicato. Como é que você vê o trabalho das mulheres, o retorno da sociedade? Tem locais em que a presença feminina, ela é, além de ser bem aceita, necessária? Eu não vejo as profissões divididas por sexo, profissões femininas ou masculinas. Eu vejo as profissões divididas por aptidão. Há sim realmente essa realidade. A Polícia Civil, a Polícia do Estado de São Paulo, a maioria, em sua maioria, o quadro é de policiais, é de homens. Porém, as mulheres, tanto os homens como mulheres, exercem essa atribuição com competência e com comprometimento, com heroísmo dentro do Estado de São Paulo.
Então, eu não consigo separar, dissociar ou qualificar a qualidade pelo fato de ser mulher ou homem na atribuição da atividade policial. Em nenhum momento se fala em preconceito? Nunca teve nada Nunca relacionado? vivenciei preconceito algum, até porque o profissional ele é respeitado não por ser homem ou mulher, mas por ser um bom ou mau profissional. Então, você exercendo a sua profissão com respeito, com comprometimento, com seriedade, automaticamente esse respeito será automático, será... Ele acaba retornando para a pessoa, né? Sim. Agora, doutora, a gente tem, como a senhora falou, existem profissões em que elas, há muitos anos atrás, elas eram estritamente de homens e algumas de mulheres. Hoje não existe mais isso, né? Na verdade, o mercado de trabalho, ele se ampliou de tal forma que todo mundo consegue se inserir em determinada área. Agora, por exemplo, no Porto de Santos, a gente não via falar muito de mulheres no Porto. Hoje já existem lugares em que elas são ativas e alguns lugares necessárias, porque se espera, de repente, um toque feminino, algo mais detalhista. Na polícia isso também acontece? A separação, eu não visualizo dessa forma, eu visualizo mais pela competência. Até pois cada profissional ele tem a sua especialidade e a sua competência em determinados assuntos. Então, a divisão é feita realmente pela competência. No Porto de Santos temos uma delegada, doutora Marta Virgini, excelente delegada de polícia e com muita competência ela exerce suas atribuições e muito orgulha a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Como é que um policial chega a ser delegado? Que etapas ele acaba não é passando? policial. Para se tornar delegado, há necessidade de ser bacharel em direito ou advogado. Hoje, advogado ou 3 anos de exercício na prática policial que poderá ser suprido. Exatamente. Então, há necessidade para que um cidadão almeje o cargo de delegado de polícia, há necessidade de ter a formação superior em direito, ter exercido 3 anos de advocacia ou uma atividade policial similar e prestar o concurso público, que ele é dividido em 3 ou 4 etapas, dependendo do edital e dependendo do estado. Ok. Agora vamos falar, doutora, sobre um assunto que tem mexido muito com a comunidade, com a população de uma forma geral, que é a questão do jogo Baleia Azul. A gente tem visto na mídia, enfim, muitos jovens jogando, os pais estão preocupados, o pessoal da educação está preocupado, o que fazer com esse jovem que vem se mutilando, eles passam por várias etapas dos jogos, onde eles precisam fazer tarefas, né? E essas tarefas, geralmente, no final do jogo, ele leva ao suicídio. Como é que a polícia já está atenta a isso? Já tem alguma coisa em torno disso? Como é que está se preparando? Sim, é uma realidade triste que veio da Rússia, é um jogo que veio da Rússia, utilizando a tecnologia, as mídias sociais e etc. E o pior é que as vítimas estão sendo crianças e adolescentes. E aquele que será o responsável na manipulação desses jogos ou informações, certamente está cometendo crime de indução e instigação ao suicídio. É um crime real, é um crime que está ocorrendo e há necessidade que os pais sejam alertados para que monitorem ou olhem as mídias, O que os seus filhos estão fazendo, na verdade, porque o que a gente vê nesses últimos dias é essa sucessão de jogos que levam a coisas perigosas e induzem, de certa forma, a morte, né? Exatamente. Há a necessidade também da denúncia, quando descoberto de antemão, pois sem a denúncia ficaremos diante de uma cifra negra, casos que ocorrem sem a denúncia, sem que chegue até o delegado, para que ele possa dar ensejo a uma investigação. Há departamentos especializados em crimes cibernéticos, eletrônicos, então há necessidade que denuncie e também a atenção para o uso das redes sociais, da internet, etc. Quer dizer, o pai precisa estar presente, precisa estar grudado no seu filho e qualquer dúvida ele... Infelizmente não deveria ser assim, mas caso ocorra alguma situação, que essa situação seja denunciada de pronto para que a polícia possa investigar. Isso num boletim de ocorrência normal? Sim. Já consegue ter toda essa
Sim, sim. Não, o boletim de ocorrência é a informação da notícia crime. Do boletim de ocorrência instaura-se um inquérito policial para que essas investigações sejam feitas. Exatamente. Okay. Doutora, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Eu que agradeço. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê. Notícias em Debate. Oferecimento Carrefour.